Boa noite a você que está nos acompanhando. Iniciamos agora o Câmara Entrevista. O meu convidado de hoje é um médico, vereador e presidente da Câmara Municipal no ano de 2023, Alberi Grando. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua presença e sua participação hoje aqui conosco. Muito obrigado. O prazer é nosso. Esperamos que a gente consiga passar algumas informações, né? Aquilo que os nossos ouvintes, né, gostariam de ouvir, né? E sempre interessante no início de uma gestão a gente dar algumas explicações do que aconteceu na vida da gente, né? E, evidentemente, também o que vai acontecer a partir de agora. Estou à disposição. Perfeito. Chefe do Legislativo, né? Nosso presente aí, chefe do Legislativo, mas a sua trajetória começa lá atrás ainda como médico, né? O senhor atuando aí na área da saúde. Então, vamos fazer uma retrospectiva sobre a sua trajetória profissional, né, seu Alberi? Vamos. Que o senhor foi médico, mas o senhor também passou aí como secretário municipal, o senhor foi também coordenador regional de saúde, né? Então, conta um pouquinho para nós sobre essa sua trajetória. Bom, eu vou iniciar assim, em Santa Bárbara do Sul. Embora seja de Passo Fundo, comecei a minha vida como médico nessa cidade, próxima aqui de Passo Fundo, a convite de um outro médico que era meu amigo, né, que morava lá. E aí nós iniciamos a minha carreira como médico nessa cidade. Ali em 1983, 84, os municípios começaram a criar secretarias de saúde, porque até então não existia. A Secretaria da Saúde normalmente era, digamos, junto com a educação, coisa parecida. A partir de 85, mais ou menos, 84, 85, os municípios começaram a criar suas secretarias da saúde. E nessa cidade, evidentemente, o prefeito também teve essa ideia e criou a Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Aí eu fiquei, desde a criação da Secretaria, 85 até 88, como secretário naquela cidade. E em 1988 encerrou e eu voltei para Passo Fundo, já que esse era o plano, meus filhos tinham que estudar, eu voltei para cá. Já então com uma bagagem política, né, porque até então eu tinha um conhecimento político, mas na questão política estudantil, como médico residente em Porto Alegre, eu exerci uma função de presidente da Associação Gaúcha de Médicos Residentes, enfim, já trabalhava na política, mas a política partidária foi só a partir desse momento que assumi a Secretaria Municipal da Saúde. Então, voltei para Passo Fundo e aí tive o convite do prefeito Dipp em assumir a Secretaria da Saúde aqui, que por coincidência tinha o mesmo nome, Secretaria da Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Na verdade, eram 3 secretarias, que depois, agora cada uma estão totalmente separadas. E aí acabei sendo secretário, né, lá, isso foi de 89 a 92, depois em 93 assumi a Delegacia Regional da Saúde, tinha esse nome, depois passou a ser Coordenadoria de Saúde, e em 2005 retornei à Secretaria Municipal da Saúde, e depois 2008 de novo. E aí me candidatei a vereador, acabei me elegendo vereador, né, e não retornei mais para o Executivo, fiquei só na vereança daí, né? Essa é a minha trajetória, digamos, política e partidária. E deixar claro uma coisa, eu sempre reforço isso, eu jamais deixei de ser médico, mesmo com todas essas atribuições, né? Trabalhava bastante, com certeza, né? Mas eu nunca deixei o meu consultório, né? Digo isso com orgulho. Perfeito. Então, entendendo essa primeira etapa profissional que o senhor, né, mesmo atuando como médico, o senhor está à frente de cargos importantes, praticando já a política pública, né, presidente? Exatamente. Mas e aí, o que acontece que o senhor decide vir, então, para o Legislativo e concorrer pela primeira vez, se elegendo como vereador em 2010? Essa pergunta é bem interessante. Por quê? Justamente sendo secretário e delegado também da saúde, eu senti algumas necessidades, digamos, na legislação, de como funciona toda a política em volta da saúde. Me despertou isso. E aí, então,
veio a vontade de me candidatar para o Legislativo, já que eu estava trabalhando com um setor importante e que achava, às vezes, algumas falhas na legislação. Nada mais correto, então, que assumisse uma função justamente na hora que faz a lei. Então, essa tua pergunta é bem interessante, porque foi aí que me despertou mesmo para acabar tentando o cargo de vereador aqui em Passo Fundo. Foi por isso. Perfeito. E como é que foi essa transição, assim, da área? O senhor, né, nunca, como o senhor citou, o senhor nunca deixou de ser médico, sempre atuando, mas foi uma transição, né, bem diferente das funções e das responsabilidades também, né? Então, como que foi essa transição, assim, da área médica já para a vida política ativa, né, já eleito como vereador? Foi boa, porque eu tinha um conhecimento técnico de uma área, e, diga-se passagem, uma área bem sensível, né, a questão da saúde, e como era assistência social também, e era meio ambiente também. Então, veja bem, no tempo da secretaria, esses três setores eu tinha já um certo domínio, já conhecia. Então, para mim, facilitou bastante, né? Porque o vereador, ele nunca é vereador de um setor só. Ele tem, como se diz, várias bandeiras, né? Então, eu já tinha conhecimento da parte da ciência social, já tinha conhecimento do meio ambiente e principalmente da saúde. Então, para mim, foi fácil essa transição. Depois que entrei aqui para a Câmara de Vereadores, a gente acaba se entrosando, tendo conhecimento de outras áreas também, que é isso que o legislador tem que fazer. E principalmente, não apenas com o legislador fazer leis, porque leis às vezes tem até demais, mas principalmente no papel de fiscal, de fiscalizador, que no meu ponto de vista é o papel mais importante do vereador. Mas com o conhecimento que eu já tinha desses setores, ficou muito mais fácil fazer a fiscalização, que é o papel importante do vereador. Perfeito. Como o senhor disse, né, tem papéis e áreas que somente, né, o legislativo pode atuar, que é na criação e no desenvolvimento de leis, e que o senhor, na prática, tinha percebido algumas demandas, né, em aberto e tudo mais. Então, bem interessante. E aí o senhor volta a concorrer em 2013 e aí depois em 2021, né, sendo reeleito novamente nesse atual mandato. Então, o que o senhor fala, assim, para nós, dos desafios, assim, dos projetos e do que foi marcante para o senhor ao longo de toda a sua trajetória política até aqui? Isso é uma coisa importante. Eu fiquei parado, quer dizer, parado não fui vereador num período de 4 anos, né? Ali quando eu mudei de partido, então acabei não me reelegendo, e então agora retornei, né? Então retornei. E então não tem dúvida que para mim foi muito bom, prazeroso, não é um ambiente desconhecido meu, né? Tenho assim uma relação bem amigável e com todos os vereadores, tanto da oposição como da situação. Eu tento preservar isso sempre. Eu considero e digo aqui para os vereadores e os demais, né? Aqui ninguém tem inimigos, nós temos um pensamento um pouco diferente e que, aliás, eu estimulo muito que seja assim, né? Nós temos que primeiro defender aqui a nossa população, a nossa sociedade, mas sem esquecer que cada um que está aqui tem um partido e uma ideologia. Isso é fundamental. O vereador não pode, digamos assim, borboletear para cair para lá. Ou ele tem um pensamento, digamos, mais de esquerda, mais de direita, quem sabe até de centro, mas isso é importante que ele tenha. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Um vereador que seja do Partido Comunista, né? Não tem nenhum aqui na nossa Câmara de Vereadores, mas que seja, ele vai defender sempre a postura do sistema comunista, como para ele que se fosse o melhor, o mais importante, quer dizer, um Estado mínimo, os meios de produção a cargo do Estado e não da iniciativa privada. Se pegarmos um vereador, digamos, do Partido Liberal, né, ele é de direita, ele pensa diferente. Ele pensa e propaga e defende que o Estado seja mínimo, e que os meios de produção fiquem a cargo da iniciativa privada. São coisas bem distintas. E aí que vem o que interessa na política, é ver quem é que tem o convencimento
para a comunidade que o seu sistema é o melhor. Então, os vereadores devem defender tudo aquilo que é necessário para a sua comunidade, mas nunca esquecer que eles têm uma ideologia e devem defender essa ideologia. Devem tentar convencer o cidadão, as pessoas, que aquilo que ele prega é o melhor para a sua comunidade. Isso é uma coisa muito importante e eu tenho defendido dentro da Câmara de Vereadores que seja assim. A cada um aqui tem um partido, né? Ninguém é avulso aqui. Né? Existem alguns países que existe o candidato e depois eleito, deputado, prefeito até, vereador, avulso, ele não tem partido nenhum. Mas no Brasil, ainda, obrigatoriamente, cada candidato tem que ter um partido. Né? Mas enquanto tem, nós temos que seguir ali. E mesmo que esse candidato, digamos, avulso, independente, ele não tenha nenhum partido, ele não se declara nenhum partido, ele tem uma tendência ideológica, porque a tendência ideológica nossa, ela está dentro da gente. Não tem como mudar isso, não tem. Ou tu pensa mais para a parte social, digamos assim, de ajuda, né? Ou tu pensa mais na parte do capital, do lucro, e não estou fazendo crítica nenhum nem outro, não é isso o objetivo. Isso é intrínseco, está dentro de nós. Não adianta que a gente tenha uma ideologia dentro de nós, com certeza. Uhum. E o nosso corpo legislativo atual, ele é bem misto, né? A gente tem pessoas de direita, partidos de esquerda, Exatamente. enfim. E há um equilíbrio, né? Há um respeito nos nossos candidatos, nos nossos vereadores, né? Mas o senhor, como que o senhor se descreve, assim, a sua ideologia? O senhor se identifica mais de um lado, de outro, mais centro? Eu tenho, assim, isso já trago comigo há muito tempo, de trabalhar muito mais a questão social. Eu não estou preocupado com o lucro, eu não acho que isso que vai trazer felicidade para as pessoas. E aí, quando tu avalia vários países do mundo, tu vê que tem país que está muito mal. E como é que eu julgo o país que está mal? Eu, como médico, avalio um país que está mal quando tem uma mortalidade infantil muito alta, quando tem uma expectativa de vida muito baixa. E isso não é bom para esse país. E se quiserem fazer uma avaliação se o país está bem ou não, avalie esses dois parâmetros. Eles são fundamentais. Onde nasce crianças vivas e que morrem antes de completar um ano de idade, em grande quantidade, está falhando toda a parte social desse país. Onde os idosos não conseguem alcançar, digamos, uma vida com 70, 75 anos, morre com 60, com 40, a parte social falhou. Então, eu que aprendi sempre que tem que preservar a vida, salvar vidas, então me levou, sem dúvida nenhuma, a pensar muito mais na parte social do que na parte de lucro. Não me adianta nada um país bem desenvolvido, com um PIB, Produto Interno Bruto, altíssimo, onde tem gente muito ricas, se tem gente morrendo de fome. Então, a minha tendência, respondendo para ti, é exatamente essa. Eu penso muito mais no social do que no capital, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Então agora, doutora Alberi, a gente faz uma breve pausa, né? Vamos para o nosso intervalo e na sequência seguimos falando aí sobre a trajetória e os projetos políticos do nosso presidente da Câmara, doutor Alberi Grando. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos agora do intervalo, seguimos no Câmara Entrevista com o nosso convidado Alberi Grando, médico, vereador e presidente da Câmara Municipal. Então agora a gente segue falando sobre a trajetória, né, seu Alberi?
E é importante citar, né, ao longo dessa trajetória toda política e médica, ele nunca deixou de atuar na área da medicina, né? Ele que atua como clínico geral, pediatra e também como perito. Então fala um pouco dessas suas funções ainda exercidas, doutor Alberi. São 48 anos, né, fazendo isso. Então a gente já domina bem esse setor, já não é nem trabalho mais, se faz até com prazer ou com prazer, e é bem fácil para mim, eu não encontro grande dificuldade em estar exercendo ainda tanto a parte médica de atendimento de paciente, e só não opero mais. Eu já operei bastante quando estava no interior, agora a cirurgia não faço mais, mas tem intensificado bastante a parte de perícias, por exemplo. Eu gosto de fazer, para mim é fácil de fazer, então estou trabalhando, continuo trabalhando e pretendo continuar trabalhando mais um tempo ainda, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Como é que foi conciliar ao longo desses tantos anos, né, que o senhor tem de vida pública e como médico também? O senhor seguiu conciliando? Foi muito difícil, assim, como é que foi? Não foi difícil. O fato de não fazer cirurgia mais e não internar paciente mais me facilitou bastante. Porque o médico, quando ele interna um paciente, trata o paciente a nível de hospital ou faz cirurgia, ele tem uma responsabilidade muito maior. Eu não posso, por exemplo, negligenciar com um paciente meu que está internado e me chama de madrugada. E aí se torna muito trabalhoso, e aí a gente não consegue conciliar, digamos, o trabalho aqui no Legislativo e esse trabalho. Agora, dentro de um agendamento no consultório, trabalhando 2 dias, que eu atendo só consultório, tanto de perícia como de consultas, eu consigo conciliar tranquilamente. Agora, se tivesse cirurgia mais, tivesse ainda as internações hospitalares, com certeza eu ia encontrar dificuldade, mas não encontro não. Perfeito. Então agora voltando, né, destacando e focando mais para a política, importante citar que o doutor Alberi Granto, ele foi um dos poucos candidatos, né, que já foi eleito, que já tinha uma vida política, que conseguiu se candidatar nessa última legislatura, né? Então, dos demais vereadores, muitos são de primeiro mandato, a grande maioria. Então, e o senhor estava afastado 4 anos antes dessa eleição, que também traz, acho que, uma certa dificuldade ou um grande desafio para essa eleição, né? Conta para nós, assim, como que foi se colocar à disposição novamente o nome, né, à disposição da comunidade e conseguir se eleger, Alberi Granto. Verdade. A reeleição, depois de ter parado um tempo, todos que tentaram sabem que é difícil. Porque o político, de certa maneira, ele é descartado de repente. Se ele não se reelege, ele acaba tendo mais dificuldade que os outros que estão chegando, que é novidade, né? Mas eu tenho que acreditar isso nos meus pacientes, né? Porque o médico pode não fazer intencionalmente isso, mas ele conquista uma família sempre. Ele se atende bem. Eu tenho pacientes que me dizem assim, eu vou votar no senhor para o resto da minha vida. Então, com certeza, essa proeza, digamos assim, que aliás um político, era um deputado federal, até me ligou, né? Diz, olha, conseguisse uma proeza, hein? Isso não é qualquer um que faz, né? Mas eu penso assim que, muito menos pelo trabalho que eu andei por aí, que a gente anda, né, atrás de votos e tal, foi o meu passado como profissional na medicina que me trouxe esses votos, né? Sem dúvida nenhuma, que acabou me reelegendo, então, né? Me reelegendo vereador de novo, sem dúvida. Perfeito. Então, sou uma novidade com essa idade, viu? Perfeito. E além de ser um novo mandato, que às vezes as pessoas pensam, é a mesma coisa, não, né? O senhor também vem como líder da base, né, durante um ano, sim. Esse ano como presidente do Legislativo, que também é um grande feito. Então, assim, fala um pouco desse mandato, o que ele tem de destaque para o senhor, ou de projetos que foram pautados e que passaram, né, pelo senhor, de sua autoria, e agora como presidente, né? A primeira coisa, digamos assim, foi justamente essa experiência como líder do governo, né? Eu sempre dizia assim, eu sou líder dos vereadores do governo. O líder do governo mesmo, do executivo, é o prefeito Pedro. Mas eu tive a honra de ser convidado e aceitei, avaliei a situação e aceitei e achei
que eu podia realmente fazer um trabalho de liderança com os vereadores da base. Eu acho que a gente conciliar que as coisas corram bem e não ter discussões extremadas com ninguém, tentar explicar aos vereadores o que está acontecendo, com a experiência que ele tem, de ter sido vereador, ter sido secretário, isso deve ter ajudado bastante, né? Nesses 2 anos que eu fiquei frente à liderança. E não é difícil, não é difícil. Eu nunca tentei, como líder da base, impor qualquer situação, qualquer vereador. Vou dar um exemplo. Vem um projeto de lei do Executivo ao Legislativo, então precisa ser avaliado pelas comissões e depois ser votado. Eu nunca tentei impor qualquer um dos liderados, qualquer um dos vereadores, para votar naquele projeto. Eu procurava o vereador e perguntava, entendeu esse projeto? Não, não entendi, eu sou contra isso e aquilo. Mais uma vez, eu ligava ao prefeito, olha, prefeito, está tendo dificuldade porque esse artigo, esse projeto não é bom, dá para remodelar, né? E com isso, os vereadores começavam a tomar conhecimento e participar mais ativamente daquele projeto. Claro que tinha algum que dizer, não, eu concordo, está bem assim, vou votar favorável, né? Então, eu penso, é uma avaliação que eu faço, que eu, como líder da base, e o vereador Wilson, que era o vice-líder, conseguimos conduzir dessa maneira, conversando, né, nunca se impondo, ouvindo aquilo que os vereadores tinham para apresentar, e inclusive vereadores da oposição, né? Então, muitos projetos tiveram apoio dos vereadores da base e também da oposição, porque a gente teve sempre um diálogo interessante e bom entre eles. Então, foi uma experiência muito boa, gostei muito dessa experiência, né? A gente tem que se mexer bastante, viu? Não é tão fácil para tu, né, às vezes, convencer um vereador disso ou daquilo, mas a gente conseguiu, né? Agora, assumindo a presidência do Legislativo, essa experiência anterior também vai me ajudar bastante. E eu tenho consciência tranquila do que agora eu estou quase não vereador mais, né? Porque a função principal do Legislativo, como o nome diz, é fazer leis, né? Primeira coisa. Ou a segunda, pode botar em primeiro lugar a fiscalização. O vereador está aqui para fiscalizar aquilo que o Executivo faz. Não adianta só fazer leis e não cuidar, né, presidente? Não adianta, né? Então, o vereador tem essa função. O vereador tem que buscar na comunidade e chamar a comunidade aqui para dentro do seu gabinete para saber como é que está a questão da unidade básica de saúde, como é que estão as ruas, as sinaleiras, a escola está funcionando bem. O eleitor tem que trazer essa informação para o vereador. Através daí ele fiscaliza, através daí ele vai pedir informações para o Executivo, através daí ele vai pedir providências junto ao Executivo, através disso que ele vai fazer indicações. Alguém tem que passar informação. Não podemos pensar que o vereador entra no seu gabinete, se fecha, e ele sabe tudo, e a partir daí ele vai fazer. Não, ele tem que ouvir as pessoas. Tem várias leis por aí. Vou dar um exemplo de uma lei. Eu fiz uma lei lá em 2014, eu acho, que coloca nas placas de rua não só o nome da pessoa, mas o ano que nasceu, o ano que faleceu aquela pessoa, e o que ele foi. Isso não existia, é uma lei que eu fiz. Agora, essa lei, alguém me sugeriu, alguém me perguntou, escuta, eu vi lá, Rua Bento Gonçalves. Quem foi? Eu não sei quem é esse cara, está lá. Não, agora não. Mas interessante dessa lei é que não se pede para substituir as leis. Conforme a placa vai mudando, a gente vai mudando, fazendo a nova subscrição. Uma rua nova, então, recebe. Né? Outra lei que eu criei aqui, também agora é interessante que se diga, que tornou... hoje não se pode destruir cemitérios. Ué, alguém vai pensar, mas como podia? Podia. Não tinha lei que respaldasse isso. Se existisse um cemitério, antigamente, existia um cemitério quase que familiar, né, principalmente no interior,
E alguém resolvia que aquilo não era cemitério mais. E passavam um trator aí e destruía o cemitério. A partir de uma lei minha, hoje não pode mais fazer isso. A não ser, está lá num dos artigos, que os familiares daquela que sepultaram seus entes ali naquele cemitério concordem, retirem de lá os restos então dos seus familiares, então aí extingue o cemitério. Então essa lei existe. Mas por que essa lei existe? Alguém veio falar comigo. Bem perfeitamente, uma senhora me procurou no gabinete dizendo que ficou sabendo que alguém arrendou uma terra lá onde tem um cemitério que tem lá 4, 5 familiares e querem passar o trator para plantar soja. Eu disse, não, peraí, mas tem que ter alguma lei que proíba. Não, não tem. Existe uma lei secular que se chama federal, que fala alguma coisa sobre isso, mas não deixa bem claro. E nós, como legisladores municipais, podemos complementar esse tipo de lei. Então, nós complementamos essa lei, então essa lei existe hoje. Eu dei 2 exemplos que pessoas me trouxeram a informação. Então, a gente até conclama os eleitores, busque quem tu votou para vereador e traga sugestões para ele, porque o vereador está aqui para isso. Então, essa é a parte, está falando, de fiscalização. Depois, a terceira função do vereador é ser julgador. Nós somos juízes, às vezes. Por exemplo, numa CPI. A CPI vai julgar, fazer um inquérito, né, sobre qualquer um assunto que possa alguém levantar, apresentar e se instaura uma CPI, então, como se chama. Aí nós vamos julgar uma situação. Normalmente um ente político, né? E essa é a terceira função, então. E julgar também as contas dos prefeitos, né? Quem julga as contas do prefeito, né, é o Tribunal de Contas e cai aqui no município depois. Porque, uma coisa interessante, o Tribunal de Contas do município é a Câmara de Vereadores. Existe o Tribunal de Contas da União, do Estado e do município. Tem o Tribunal de Contas do município? Não, não tem esse nome, porque é a Câmara de Vereadores que faz esse papel. Então, nós somos julgadores. E a quarta função do Legislativo é administrar a casa, que é o que estou fazendo agora. Então, praticamente, as outras 3 funções eu paro de fazer agora, as outras vão fazer, porque eu vou administrar a nossa casa. Perfeito. A importância, né, de ouvir a comunidade e da comunidade também se fazer presente, né, se aproximar, se interessar nos trabalhos políticos. Afinal de contas, é a comunidade que os coloca lá, né? E todo o trabalho prestado é também em prol, né, da comunidade. E é interessante que tem muitas pessoas que não entendem isso. Eu lembro que há um tempo atrás um vereador ele estava defendendo que tinha que aumentar o subsídio do vereador, né? Eu não vou chamar de salário, é subsídio. Digo, mas eu acho que até é razoável que ele se ganha, né? Por que aumentar? Agora, eu gasto o dobro do que eu ganho dando para os meus eleitores que procuram aí que conta de luz, conta de água, né? Dinheiro emprestado para comprar rifa. Mas isso não é o papel do vereador, né? Pois é, mas eles procuram a gente fazer o quê? Então as pessoas pensam, a comunidade de maneira geral, que o vereador está aqui para prestar esse tipo de favor e não é esse o nosso papel aqui. Nosso papel é muito mais importante que isso. Não é dando dinheiro para isso, para aquilo, comprando rifa, comprando cachorro-quente, né? Aliás, esse dia me procurou alguém aqui, né? Uma multa de trânsito para me pagar. Está ficando louco. Primeiro, tu errou. Se for multado, tu errou. Segundo, o problema é teu, cara. Pega o dinheiro teu e paga. Eu não vou pagar multa nenhuma para ti. Então, Alberigrando, a gente vai falar já sobre várias expectativas para esse ano. O senhor, como presidente, a gente sabe que a Câmara Municipal passou por algumas remodelações que o senhor vai nos contar em primeira mão já. Mas antes, vamos fazer uma retrospectiva do último ano sobre alguns projetos bem importantes, né, que serão implementados já esse ano, tanto na parte interna da Câmara Municipal, quanto outras coisas que acabam refletindo na vida da comunidade. A gente pode começar falando, então, sobre a Escola Legislativa, Alberigrando. Sim. Muito importante. Aliás, antes disso, é bom que se diga que nós instituímos agora, aqui dentro da Câmara de Vereadores, um Código de Ética Parlamentar.
existia a comissão de ética, que julga, então, o comportamento dos vereadores. Isso é importante, qualquer profissão tem, embora vereador não é profissão, mas os médicos têm seu código de ética, os advogados têm, os engenheiros têm, agrônomos têm, tudo tem um código de ética. Mas a Câmara de Vereadores de Passo Fundo tinha a comissão e não tinha o código. Então, 5 vereadores vão julgar uma questão de comportamento de um vereador. Mas vamos nos basear em quê para fazer esse julgamento? Uma situação pode parecer para aquele vereador que era falta de ética e para outro vereador não. Agora tem um código, ele que norteia, ele que diz se aquele comportamento é ético ou não. Esse código está instituído já. Isso fizemos também uma remodelação no regimento interno, existiam algumas coisas que tinham que ser modificadas, né? E agora, para esse ano, tem algumas novidades que eu acho que é bem interessante. Uma delas, justamente, é isso aí, a escola legislativa. Se pretende, com essa escola, trazer informações, adequação do conhecimento aos vereadores, os assessores dos vereadores e à comunidade como um todo. Veja bem, nós vamos continuar estudando, como faz o médico. A gente sempre está se qualificando. A escola legislativa tem esse papel de qualificar cada vez mais o vereador, ensinando para aquele que não sabe ainda, principalmente quando inicia uma legislatura, o que é uma parte, o que é um pedido de vistas. A mesa diretora. Como é que comporta a mesa diretora, como é que funciona uma comissão. Isso vai ser tudo explicado. Aquele que já sabe, eu falei, vai aperfeiçoar. Mas quem não sabe vai aprender, né? E pretendemos que essa escola não fique aqui dentro da Câmara de Vereadores só, que saia também. Vamos pedir licença para algumas escolas, principalmente de segundo grau, para conversar com essa gurizada que está vindo aí, que amanhã ou depois vão ser os políticos, vão ser os vereadores, vão ser os deputados. Então, nós vamos discutir com eles justamente isso. E tivemos uma experiência muito interessante, em 2012, eu acho, quando eu presidia a Comissão da Reforma Política. Visitamos várias escolas com resultado excelente, sabe? Pessoas se interessando, querendo saber o que é a política. Qual é uma finalidade atrás disso? É fazer com que o político seja bem visto. O político não é bem visto. O político não tem prestígio. O político, a maioria dos políticos, todo mundo diz que não presta, que faz coisa mal feita. Nós temos que mudar isso. E só se muda através da educação, ensinando os que estão chegando aí, né, para que todo mundo seja um bom político depois, faça a boa política depois. Então, essa escola legislativa é uma coisa bem interessante. Mas nós pretendemos fazer mais algumas coisas aqui também, né? E uma delas, que eu acho que é importante, é uma avaliação, uma revisão do nossa Constituição municipal. Que é a lei orgânica. Lei orgânica do município. Ela foi criada em 1990 e teve algumas mudanças todo esse tempo aí, olha tempo, isso aí, 30 anos, né? E agora a gente está tentando, eu pretendo convidar uns colegas vereadores para formar uma comissão para que estude a lei orgânica, porque a partir daí muita coisa acontece. Por exemplo, consolidação das leis, que precisa ser feito. O nosso código de postura, que tem coisas assim que tem que ser modificado. Então, a partir daí a gente vai conseguir fazer isso. O próprio plano diretor do município, que é uma proposta que vem do executivo para cá, para ser aprovado ou não, tem algumas mudanças que são necessárias. E através da lei orgânica do município a gente vai conseguir fazer isso. Esse eu acho que é um dos nossos objetivos, né? Nossas propostas, né? E que surte efeito para daqui 20 anos, quem sabe, não fazer mudança nenhuma mais. Perfeito. Também temos a questão da acessibilidade, né, presidente, que é uma questão, e a gente vai ter algumas novidades que o senhor vai nos contar, além de uma reestruturação, né, uma
reforma que foi feita na Câmara Municipal. Então, a partir já das próximas sessões, a gente já conta com um novo espaço. Fala um pouco sobre isso. Digamos assim, a partir de agora o nosso plenário vai ter uma cara nova, né? Aliás, eu quero dizer uma coisa interessante. Todos os presidentes que passaram fizeram bons trabalhos. A gente não está fazendo isso querendo achar que é melhor que os outros. Não, todos fizeram um bom trabalho. Mas tem algumas coisas que modifica de acordo com a cara da gente. E eu resolvi fazer essa proposta de modificar um pouco o nosso plenário. Então, hoje, os vereadores, eu tenho dito, eles não vão ficar de costa mais para o seu eleitor que está ali assistindo. Eles vão ficar, no mínimo, de lado para o seu eleitor. E o painel lá na frente também vai ser modificado, né, tornando mais moderno. Nós queremos dar assim, melhores condições para os vereadores trabalharem, né, e tu sabe que um local confortável, mais bonito, favorece até o nosso trabalho. E com isso também, e aí uma coisa interessante, estamos criando um novo plenarinho. Tem um, agora vai ter dois. Porque ali onde estão os vereadores vai ser um plenarinho também agora, da maneira que as mesas foram colocadas. Isso é uma coisa importante, né? A acessibilidade é importante. Nós, assim, quando esse prédio foi construído, não se falava nisso. A rampa foi feita porque qualquer lugar tem rampa, né? Essa rampa aqui também foi feita. Não foi com o objetivo de facilitar quem tem dificuldade de subir escada. Mas aqui falta, assim, um elevador, por exemplo. Isso é uma coisa fundamental. Faltam rampas também em outros locais, dentro do nosso plenário também. E nós queremos facilitar que os cadeirantes venham aqui e possam assistir tranquilamente uma sessão também. Isso é importante dentro do nosso plano, isso sem dúvida nenhuma, né? Aliás, uma coisa que para vocês é importante também, nós vamos fazer um plano de segurança para toda a nossa casa, digamos assim. Não só para os vereadores, mas para quem trabalha aqui dentro e principalmente quem vem aqui nos assistir. Hoje qualquer uma pessoa entra aqui na Câmara de Vereadores e armado, e ninguém fica nem sabendo. Pode ficar sabendo se acontecer algum desastre no meio, algum incidente muito grande, né? Então vai ser elaborado um plano aumentando as câmeras de vigilância, os acessos da Câmara de Vereadores têm que ser cuidados, né? Isso também vai ser implementado nesse ano. Perfeito. Então, para concluir, Alberigrando, vou pedir para te falar um pouco assim, do Alberigrando do primeiro mandato ao mandato atual, assim, o que o senhor mais observa de mudanças, seja políticas ou comportamentais, né, nessa área? Eu acho assim que uma coisa que eu gostei é que hoje os nossos vereadores, eles representam de fato a diversidade da nossa comunidade, né? Às vezes se fala que o vereador teria que ter curso superior. Isso não é verdade. A Câmara de Vereadores tem que ter uma representatividade de toda a nossa sociedade. Tem pessoas com curso superior, pessoas que não têm curso superior. E essa diversidade acontece hoje. Inclusive, uma coisa bem interessante, né? Hoje nós temos 4 mulheres dentro da Câmara de Vereadores, coisa que eventualmente tinha uma, né? Depois nenhuma. Agora tem 4, isso é importante, acho que é muito importante, e agora acontece. E o conhecimento deles, dos vereadores atuais, também é muito bom, dentro de cada um dentro do seu setor, aquilo que eu falei, cada um tem uma bandeira, né? Isso é importante. E a discussão política, que eu falei bem no começo, também é interessante, quer dizer, cada um defendendo a sua ideologia, né? Às vezes de maneira meio assintosa demais, sabe? Mas isso é sempre bom, é bom. A discussão tem que existir sempre, né? Desde seja com lealdade, né? Sem ofensas maiores, mas a discussão política tem que acontecer na Câmara, porque aqui é uma casa política. E do povo. E do povo, principalmente isso. Aliás, conclamamos que as pessoas venham aqui nos visitar. Sempre tem um cafezinho. Mas não vem só para tomar um cafezinho, vem também para trazer alguma opinião, né? Isso é importante. Muito bom. Então é isso, estamos encerrando o Câmara Entrevista de hoje, que tivemos como convidado Alberigrando, médico, vereador e presidente da Câmara Municipal no ano de 2023.
Obrigada, Alberi, mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço e ao mesmo tempo agradeço o trabalho de vocês também, né? Porque vocês nos ajudam, né? E aliás, fazem um excelente trabalho. Os cumprimento a vocês todos. Então é isso, uma ótima noite para você que está nos acompanhando e até a nossa próxima edição.